É, ah, bom, pessoal, continuando aqui, a gente vai falar alguns conceitos elementares e fundamentos de filtro, tanto em tempo contínuo. Eu vou dar também sugestões, falar um pouco, mostrar depois uma simulação de filtros de tempo discreto. Bom, do ponto de vista ideal, quando a gente olha na resposta em frequência, os filtros eles têm esses três tipos aqui, a grosso modo. Ainda tem um quarto tipo, mas a gente vai focar nesses três. O primeiro deles aqui em cima, como vocês podem olhar, é o filtro passa-baixas. Então, a especificação de um filtro passa-baixa, você tem que definir uma frequência de corte, é geralmente esse ponto de operação aqui, onde o filtro ele vai cortar o sinal, ele vai deixar passar ou não. A gente chama também isso aqui de banda de rejeição, stop band, e a pass band é a banda de passagem do filtro. Então, é uma banda de frequência que ele deixa passar o sinal na saída, o sinal da entrada ele deixa passar na saída com ganho unitário, né? Então, é só um segurança na porta de entrada de um estádio, por exemplo, para deixar passar o pessoal no restaurante. E a banda de rejeição é que ele bloqueia, né? Não deixa passar. Bom, essa característica inversa, vocês vão, basicamente, se você fizer um menos isso, no domínio da frequência, você vai chegar no filtro passa altas. O filtro passa altas, ele é o contrário, ele vai deixar passar na banda, a banda de passagem dele vai ser o que é chamado de banda de rejeição, banda de bloqueio no filtro passa-baixas. Então, em altas frequências ele deixa passar o sinal e em baixas frequências ele bloqueia o sinal. Um outro tipo de filtro é o filtro passa-banda, onde você pode definir uma banda de passagem, que não é nem na baixa frequência nem na alta frequência. É uma frequência intermediária, digamos assim. E você pode especificar seu filtro para ele passar, deixa passar o sinal em uma determinada frequência, certo? Então, imagine que você tem um sistema em que a frequência dele é em torno de... A informação do sinal está concentrada em torno de 20 kHz. Aí você geralmente pode especificar um filtro passa-banda para deixar passar o sinal em 20 kHz e tirar os ruídos, o ruído de baixa frequência, o ruído de altíssimas frequências, para não ter problema no tratamento do sinal. E o contrário, pessoal, quando eu falei do quarto filtro, qual seria o quarto filtro? Seria o inverso desse filtro passa-banda. Seria o filtro rejeita-banda. Seria um menos esse filtro passa-banda aqui, tá? Bom, isso aqui é no tempo contínuo. O tempo discreto é semelhante, só lembrando que aquele conceito que a gente falou de... A característica, na verdade, que acontece no tempo discreto, que quando a gente faz a FFT de um sinal, no tempo contínuo, você tem uma variável contínua, né, e ele basicamente não tem periodicidade. No tempo discreto, você observa a periodicidade aqui na frequência, certo? Então, no tempo discreto, essas bandas, né, essas amostragens aqui de filtros no domínio da frequência, vocês vão observar em múltiplos da frequência, múltiplos de 2π do sistema, tá? Então, ele tem periodicidade no domínio da frequência, esses filtros em tempo discreto. Qualquer sinal em tempo discreto, você vai observar periodicidade quando olhar no domínio da frequência. Tá? Isso aqui não acontece no tempo contínuo. Então, passando aqui adiante, pessoal, vamos analisar agora tipo, os casos reais e práticos, né? Tipo, o ideal e o prático. Os casos reais e os casos ideais. A resposta em frequência de um sistema ideal, de um filtro ideal, é dessa forma aqui, considera esse filtro passa-baixas, onde você tem uma definição bem clara e precisa, né, de onde é que ele vai deixar passar, onde é que ele vai cortar o sinal. Então, ômega C é a frequência de corte, como a gente já falou anteriormente, e perceba que essa frequência, ele tem nessa frequência, ele tem uma contribuição bem acentuada de corte do sinal. Então, especificamente, ele deve impor um bloqueio bem acentuado em ômega C. Só que quando a gente analisa isso na frequência, tá ok. Idealmente é isso que a gente quer. Só que quando a gente vai realizar na prática, a gente não realiza na prática essencialmente na frequência. A gente vai precisar analisar isso no domínio do tempo.
E quando a gente vai para o domínio do tempo, o que é que a gente observa? São essas oscilações aqui, ó. Isso aqui não é interessante do ponto de vista prático, ter oscilações nesse filtro, tá? Então, observe também a resposta ao impulso aqui, que é essa função sinc, né? Basicamente. E a resposta ao degrau. Pessoal, essa resposta ao degrau aqui, essas oscilações que vão acomodando aqui em regime permanente, deixa eu voltar para cá. Então, você perceba que até atingir o regime permanente, ele começa a sambar aqui, o sinal começa a oscilar. Eu vou dar um exemplo prático para vocês, como é que seria isso. Um automóvel, por exemplo, que tem um amortecedor, sistema massa, mola e amortecedor, você pode ter o caso em que, quando você faz a curva ou passa por um buraco, ele dá um degrau, ou seja, uma perturbação no sistema, né? Ele dá um degrau. E aí, para voltar ao regime permanente, um regime estacionário dele, ele fica oscilando. Então, é o amortecimento. Imagina um sistema com amortecimento não tão bom. E ele fica oscilando. Aí você fica balançando, balançando, balançando ali até chegar num estado de regime permanente. Às vezes o pessoal com carros, eles mudam, né, os amortecedores para ficar... Nos Estados Unidos tem muito, né, aqueles carros que ficam fazendo uma a música tocando no carro e o pessoal fica subindo e descendo o carro, né, modificando o amortecedor. Então isso aqui, no sistema elétrico também, pessoal, ele seria danoso do ponto de vista de oscilações, né? Essas oscilações, às vezes, não são desejáveis no projeto de um circuito, de um filtro. Como lidar com isso? Aí nem tudo são flores, né? Por isso que eu gostaria também de chamar a atenção a vocês que é por isso que tem o curso de engenharia e o curso de formação, né, os profissionais de engenharia elétrica, para lidar com esse tipo de problema. Como é que você resolve isso? Então, são projetos de filtros específicos. Tem uma disciplina especificamente só para projetar filtros, onde geralmente você precisa especificar uma tolerância de oscilação desse sistema, tá? Você, geralmente, num filtro, você vai ter que trabalhar com esse grau aqui, por exemplo, 9% no máximo do overshoot aqui da oscilação. Colocar blocos de filtros que sejam de ordem maior, filtros Chebyshev, Butterworth. Acho que vocês vão poder ver isso aí talvez em eletrônica, eletrônica 1 ou eletrônica 2, ou numa ênfase de curso. E é interessante perceber isso, né? Que você faz o projeto de filtros, com filtros mais complexos, de ordem mais elevada, para tentar deixar o sistema mais com a resposta, uma dinâmica melhor. Só que aí também tem um grau de compromisso, né? Você não pode também deixar ele tão bom assim, porque você vai gastar com recursos computacionais ou recursos de hardware, dependendo se o seu sistema for um filtro analógico ou digital. Então, esse tipo de comportamento acontece também no sistema digital, no sistema discreto. Você pode observar aqui a resposta de frequência do filtro passa-baixas, periódico, né, no domínio da frequência, e seu comportamento no domínio do tempo. A resposta ao impulso e a resposta ao degrau. Então, perceba que a oscilação ela acontece também, pessoal, aqui. Ó, tá? Então, para isso, no projeto prático, geralmente o pessoal considera algumas especificações, né, tolerância, essa margem aqui, 1 mais delta 1, uma banda de delta aqui de esterese, para não deixar passar, projetar o filtro, na verdade, para ele não passar desse limite. Não tem como fugir dessa característica, tá? Isso aqui é o que o engenheiro ele trabalha, né? Um engenheiro que é dedicado a isso, um engenheiro de aplicação para projetar filtros, por exemplo, vai ter que lidar com esse tipo de problema. E uma das soluções é ou usar filtros de natureza mais com complexidade maior, um filtro Butterworth, Chebyshev, filtros que têm uma maior malha, né, de subsistemas, uma ordem maior, e especificando esses parâmetros, né? Sabendo que isso aqui não tem como fugir. Então, também no caso prático, há uma variação, a transição dele sair da banda de passagem para a banda de bloqueio, de rejeição, ele tem uma frequência que isso aqui também não é acentuado, então tem transição. Então, esses aspectos devem ser considerados para você projetar um filtro com qualidade na prática, certo? Então, espero que fique claro isso aqui, se vocês forem fazer algum dia uma simulação. A simulação talvez não aconteça muito isso, mas é interessante até também na simulação colocar esses aspectos para você se aproximar quando fosse fazer um caso de um projeto de um filtro,
primeira ordem ou de segunda ordem na prática, né? Com protoboard, com algum sistema processador. Então, tá aqui, essas especificações devem ter cuidado com isso, né? Com essas especificações aqui, tanto no tempo contínuo como no tempo discreto. É importante, certo, vocês terem isso em mente e saber disso, né? Que nem tudo, no caso ideal, acontece 100%, né, coerente com o caso prático. Vocês devem incluir nos seus modelos essas imperfeições e eventuais considerações que não são desejáveis no projeto. Um exemplo de filtro no tempo contínuo é nosso colega aqui, o filtro RC, lá da primeira aula, dos primeiros momentos. Lembra daquele circuito RC que a gente mostrou nos primeiros momentos de aula? E nesse circuito RC, pessoal, você tem dois subsistemas. Aqui embaixo é o diagrama em blocos desse sistema. Você tem um filtro passa tudo. O filtro, basicamente, ele é um sistema aqui da tensão do resistor. E um filtro passa baixa, que é a tensão em cima do capacitor. Tá? A resposta em frequência, a função de transferência, está mostrada aqui ó, no sistema capacitor-fonte, subsistema com função H1 de ômega, 1 sobre 1 mais RC J ômega. Então, lembra daquele exemplo que a gente mostrou anteriormente, o tal, que eu disse que era RC? Ele é esse valor aqui, ó, que aparece na resposta em frequência do sistema. E na escala linear, na magnitude, você observa aqui embaixo, né, a escala de magnitude linear do filtro. Não está plotado no diagrama de Bode, mas a gente já acabou de mostrar isso, né, na simulação anterior. E perceba também que você tem um outro subsistema, H2, que é o sistema resistor-fonte. Esse sistema resistor-fonte, ele é basicamente caracterizado com essa função de transferência e com essa magnitude aqui. Tá? Então, a frequência onde ocorre, né, essa frequência de corte é 1 sobre RC, ou seja, 1 sobre tal. Ele vai ter um ganho aqui de menos 3 dB, ou seja, 1 sobre raiz de 2 na escala linear, e na escala logarítmica, em decibéis, será menos 3 dB. Mostrando aqui, o diagrama de Bode seria isso aqui, ó. Tá, pessoal? Então, você tem aqui em 0 dB, a frequência, nas frequências baixas, ele deixa passar o sinal, um ganho de 0 dB, e a partir da frequência de corte, onde ele tem aqui uma queda de menos 3 dB, ele começa a bloquear o sinal. Certo? Então, nesse aqui é para o sistema capacitor-fonte. E analisando aqui no lado direito, nesse extremo aqui à direita, você tem o sistema resistor-fonte. Então, seria o dual. O sistema resistor-fonte seria um caso dual, né? Um análogo. Eu posso dizer aqui a vocês que, para vocês considerarem o sistema de resistor, o H2, seria o inverso do sistema do capacitor, do H1. Então, se o H1 ele é um filtro passa baixas, o que seria o H2? Olhando aqui no gráfico, na resposta de frequência, o que vocês imaginam que seria o H2? Lembrando dos filtros que a gente comentou anteriormente, né? Se o filtro RC, a tensão do capacitor em função da tensão da fonte de entrada, caracteriza um filtro passa baixas, o que seria a tensão no resistor em função da tensão da fonte de entrada? Olhando aqui para essas respostas de frequência, alguém se habilita aí ou se arrisca a comentar? Basta você olhar quando o sinal tem 0 dB, né? Ele deixa passar. É em qual banda de frequência? Não é na baixa. Na baixa é o sistema do capacitor. O sistema do resistor será nas altas frequências. Então, isso aqui caracteriza, se você puxar aqui uma derivação, pessoal, de um medidor, a tensão no resistor, você vai pegar os sinais de alta frequência. O filtro aqui, no caso, na tensão no capacitor, você puxa, ele deixa passar os sinais de baixa frequência, e o que for de alta frequência fica aqui na tensão no resistor, filtrado.
Aí, se você quiser pegar os sinais de alta frequência, você puxa aqui o sinal em cima do resistor para medir. Observa aqui também no diagrama de Bode, essa interpretação bate com o que a gente tem na expectativa, né? Certo? Bom, pessoal, aí está aqui um tempo, né, da aula. Não sei se vocês têm aula depois. Deixa eu terminar essa gravação antes de ver se vai adianta ou não.